Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor abençoe a sua vida e abençoe a sua casa. Durante o mês de dezembro, nós vamos ter devocionais diárias, começando hoje, tratando de Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, Jesus, o Redentor. Temos que lembrar que o Natal é muito mais do que dar presente para as pessoas, momento de solidariedade, momento comercial. É o tempo de lembrar de Jesus, aquele que se encarnou, que veio até nós com alguns objetivos. E nós vamos tratar nessa primeira devocional de Jesus sendo anunciado, anjo anunciando a vinda do Salvador, do Redentor do mundo. O texto que eu vou ler, que eu quero que você acompanhe comigo, é de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 em diante, onde diz assim: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essa passagem aqui, e esse momento de o anjo aparecer para Maria e anunciar o Salvador, se dá depois de 400 anos em que Deus estava em silêncio para com Israel. Desde lá, quando o povo retornou para Israel depois do exílio babilônico, Deus tinha silenciado com os últimos profetas Malaquias, Zacarias, e agora, depois de 400 anos, o anjo resolve aparecer e trazer uma palavra de Deus, e é uma palavra de esperança, de salvação, uma palavra animadora. A princípio, essa palavra é para uma única pessoa, para uma jovem que já estava comprometida em casamento. Ela era virgem, e o desafio que o Senhor tem para ela não é pequeno. Então, o anjo faz uma grande revelação, dizendo que ela é abençoada e que ela dará à luz, mesmo sendo virgem, a um filho, concebida pelo poder de Deus por intermédio do Espírito Santo. E ao anunciar o nascimento dessa criança, para que ela entendesse que não é uma simples criança, ele dá 3 nomes para essa criança. E isso é que nós devemos atentar bastante. O primeiro nome que o anjo vai dar para essa criança é de Jesus, que para nós não tem muito significado, mas no hebraico a palavra Yeshua quer dizer Salvador, aquele que salva. Ou seja, o primeiro nome já é o atributo dessa criança de ser um Salvador. Ele vem salvar o seu povo dos seus pecados. E todo aquele que nele crê não vai perecer, terá a vida eterna. Essa é a promessa daqueles que creem nesse Jesus. O segundo importante nome que ele vai receber aqui, que ele é Filho do Deus Altíssimo. Isso é um título messiânico. Isso está registrado no Salmo capítulo 2. Na verdade, a ideia que se tem ali é de um filho de alguém enviado por Deus, de alguém escolhido por Deus, de alguém que o Senhor está enviando em poder, em graça, para cumprir a sua vontade. E Jesus, como Filho de Deus, ele cumpriu a vontade do Senhor, como ele muitas vezes diz isso no Evangelho de João. E o terceiro, não menos importante, é de que ele será rei, ele será filho de Davi. Ele vai sentar sobre o trono de Davi e vai reinar. A princípio, na concepção dos judeus, de que ele ia reinar só em Israel. Mas Jesus, sendo um filho de Davi diferente, pois ele é filho do Altíssimo, ele vai reinar num trono que não terá fim sobre toda a face da terra. Essa aqui já é uma palavra profética
escatológica, falando de um reinado perpétuo da pessoa de Jesus Cristo sobre todos aqueles que nele creu, quando ele restaurar todas as coisas. Então, nessa anunciação, com esses 3 nomes, nós começamos a compreender a importância do nascimento da pessoa de Jesus Cristo, o Redentor. E nós vamos detalhar mais coisas nos vídeos durante todo esse mês de dezembro e esteja acompanhando conosco. Quero encerrar essa pequena reflexão com uma oração, reconhecendo Jesus. Se você já crê em Jesus Cristo, confirme cada vez mais sua fé em Jesus Cristo. Se você ainda não tomou uma decisão de caminhar com Jesus, que você possa crer nele, Jesus o Redentor, porque quem nele crê, quem crê no Salvador, esse terá a vida eterna. Vamos orar e eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por tal revelação poderosa e maravilhosa que trouxe uma pequena jovem. Tu escolheu as pequenas coisas do mundo para revelar grandes coisas e foi grande a revelação. Tu revelou teu Filho, a quem tu enviaste para ser o Salvador, por isso que ele se chamava Jesus. Tu o enviaste como teu próprio Filho, com uma característica divina nele. Ele era homem, mas era também 100% Deus. E essa revelação fala de que ele é aquele que reinará perpetuamente, para sempre. E ele pode começar a reinar em cada um de nós, quando nós nos entregamos a ele, reconhecendo o senhorio dele sobre nossas vidas e colocando ele no trono dos nossos corações. E é isso que nós fazemos agora, pedindo ao Senhor e deixando que o Senhor seja Rei em nossos corações, governando as nossas vidas. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e até amanhã.